Oi, gente, tudo bem? Será que ainda dá tempo da gente falar sobre os meus favoritos de 2025? Espero que sim, porque talvez eles possam ser aí os seus favoritos de 2026. No ano passado eu li 67 livros e eu acabei favoritando aí 8 livros, então ficamos aí numa média boa. Tive muitos livros que eu dei nota 4, que eu posso trazer em um outro vídeo, porque seria interessante também vocês lerem eles. Mas iniciando aí com os meus favoritados em 2025, eu comecei o ano fazendo uma releitura que foi da saga de Estilhaça-me, e eu favoritei 2 livros, iniciando aí com o volume 3, que é Incendeia-me. Esse livro, ele é muito bom, é quando a gente começa a entender aí a dimensão do que vai acontecer dentro da saga, de todas as problemáticas que vão ser trabalhadas, então esse livro é um grande favorito para mim. O outro que eu favoritei foi o último, que é Imagina-me, que é o volume 6. Ele é muito bom, o jeito que a autora consegue fechar aí toda a história, pra mim, é muito interessante. E, gente, eu amo, né? Eu não posso negar que, assim, é uma das minhas sagas favoritas. Vocês têm que ler. Depois dessa releitura, eu fui ler Trono de Vidro, né? E assim, gente, todo mundo ama Trono de Vidro. Não é segredo pra ninguém que é uma saga muito, muito boa. Muita gente se assusta pelo tamanho, só que, gente, vale a pena. Vai lendo devagarzinho, é tudo o que dizem, tá? O ano passado eu li até o último livro, então pra esse ano ficou só Reino de Cinzas. Eu favoritei 2 dos livros, que foram A Coroa da Meia-Noite e também favoritei A Rainha das Sombras. Então, pra mim, esses dois foram muito incríveis, do início ao fim. Perfeito. No final do ano, eu li Império das Tempestades, né? É o penúltimo livro. E pra mim também, ó, um prato cheio muito, muito, muito bom. Os famosinhos foram esses, né, que dispensa qualquer explicação de história. Mas agora a gente vai para alguns outros livros que talvez vocês possam não conhecer tanto assim. O primeiro desses livros aí, que foi mais diferente dos que eu li, foi um suspense que se chama A Volta da Chave, da Ruth Ward. Esse livro, ele traz a história aí de uma babá que tá contando a sua própria história dentro da cadeia, pedindo ajuda aí para um advogado que ele possa ajudar a soltar ela, mas deixando ele ciente aí que dentro do caso dela existiam muitas provas contra ela, mas que na realidade ela não tinha cometido aquele crime. E aí a gente já fica tipo, gata, como assim? Um livro muito bom, tá? Ele se passa aí dentro de uma casa que por fora ela é toda no estilo vitoriano, mas por dentro ela é toda cheia de IA, assim, ela é super tecnológica. E essa babá, ela era gravada 24 horas, porque os pais das crianças, eles ficavam longe por muito tempo, viajando a trabalho e tudo mais, ficavam vendo a babá pelas câmeras. E aí acontecem diversas situações que acabam culminando aí dentro de um crime. E aí, gente, você tem que ler pra descobrir, né? Mas assim, vale a pena, é um suspense muito, muito legal. Eu adorei e é uma leitura curtinha, você lê, ó, rapidão. Aí dentro dos clássicos, eu li José de Alencar, então li os 4 livros dele, e eu favoritei O Guarani. Gente, esse livro ele me pegou muito de surpresa. Esse era o único livro que eu não tinha lido ainda dele, né? Então, e simplesmente eu não sabia do que se tratava, nem nada do tipo, eu nunca tinha visto nada sobre ele. E eu fiquei muito surpresa. Ele é um romance de um indígena com uma garota portuguesa. A gente tem a história do Peri, que é um indígena que acaba salvando a vida da Ceci, que é essa portuguesa, e ela começa a vangloriar ele por conta de ser uma obra de Deus e tudo mais, por ela ter sido salva, então ela considera ele o seu salvador. E aí ele passa a ficar apaixonado ali por ela e fica devoto à vida dela e passa a proteger ela para sempre. E aí dentro de um dos momentos que ele tá salvando a vida da Ceci, acaba desvivendo, né, a vida de uma outra indígena que é de uma tribo vizinha. E aí a gente começa uma briga entre tribos que acaba culminando aí no final do livro, né, que aí você também vai ter que ler para descobrir. Mas assim, gente, ele é um romance e assim, é muito fofinho. Eu não esperava que eu ia gostar tanto de um romance clássico, mas acho que vale a pena, porque, gente, de verdade, nem parecia que eu tava lendo um clássico, sabe? Que geralmente é difícil de você ler, de acompanhar e tudo mais. No começo ele é bastante descritivo, mas depois ele já desenrola. Além disso, o personagem Peri, ele é muito legal, porque ele é um herói. A gente vê muito ele bolando estratégias para conseguir salvar a Ceci e tirar ela, né, de todos os problemas. E isso é muito legal, gente, porque realmente é muito interessante ver o que ele bola aí, como ele é inteligente.
Acho uma ótima leitura, vale a pena você ler. Gente, o outro livro que eu li foi A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. E, gente, eu amei esse livro. Ele é muito curtinho, tem umas 100 páginas, então ele é uma leitura super curtinha de se fazer. Só que ele mexe muito com o nosso sentimento, sabe? Então, ele traz a história aí do Ivan Ilitch, que ele tá passando aí por uma doença, e aí ele tá nos últimos dias de vida dele, e ele começa a repensar, né? Sobre toda a sua trajetória, sobre o que ele se arrependeu, o que ele não se arrependeu. Foi um livro que eu fiquei bastante sentida, como uma pessoa aí que já teve crise de pânico, tem medo de morrer, pega na alma. Acho interessante que todos façam essa leitura, porque acho que pode te trazer aí algumas elucidações e alguns pensamentos sobre a vida que talvez você mude a sua perspectiva depois de você fazer essa leitura, sabe? Assim, acho realmente muito legal. E ele não é um livro difícil, tá, gente? Muita gente fala sobre a dificuldade desses livros russos, mas, gente, não é, tá? Esse livro não é difícil. E aí, por fim, eu trago um dos meus livros favoritos da vida. Esse livro, ele entrou no meu coração, tá? Porque ele é muito, muito bom. Que é As Irmãs Blue. Gente, eu indico esse livro pra todo mundo, porque ele mexeu no fundo da minha alma, tá? Ele me mudou como pessoa. Além de ele ser um livro que mexe com o seu sentimento, ele também é um livro muito bem escrito. Ele traz aí a história de 4 irmãs, a Avery, a Bonnie, a Lucky e a Nick, e começa a partir do momento que faz 1 ano da morte da Nick, né? Ela era meio que a ponte entre todas as irmãs, então é o que mantinha todas as irmãs unidas. Depois que ela acaba falecendo, as irmãs elas têm muita dificuldade aí de se reencontrar e de se reaproximar e de conseguir superar o luto, né? Já que cada uma tá passando pelo luto de uma forma diferente, né? Já que elas têm personalidades completamente diferentes. A gente vai vendo toda essa trajetória, de como cada uma delas lida com esse luto, mas de como elas conseguem encontrar um caminho para se reencontrar e se reaproximar. É muito bonito. Esse foi um dos poucos livros que me fez chorar, tá? E é difícil me fazer chorar com livro. Então, assim, realmente acho que é muito legal você fazer essa leitura. Outra coisa que é muito positiva dessa obra é que ele é todo em primeira pessoa. Então, a gente consegue entender cada uma dessas personalidades de uma forma muito detalhada, porque a gente consegue ver ali os pensamentos de cada uma, né? É uma obra, assim, que eu acho muito rica. Não tenho no físico ainda, mas quero muito ter, vou comprar. Vale muito a pena. Se você for escolher um de todos esses para ler, leia As Irmãs Blue, porque realmente é uma leitura que vai te marcar. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos meus favoritos de 2025. Conforme eu for tendo aí novos favoritos em 26, eu vou trazendo pra vocês, mas já dou um spoiler pra vocês que eu já tive um favorito em 2026, hein? Então é isso, se você quiser pode me acompanhar em outras redes, você vê mais de pertinho aí tudo que eu trago aqui no YouTube. Um beijo e até mais, gente!